Comecei mal. Boa tarde. Gente, seguinte. Essa lousa aqui a gente vai ter um probleminha, tá? Porque eu tenho a foto dela pra mandar pra vocês, só que dela assim. Só que como vocês podem ver, ela não tá preenchida. Eu vou preencher com vocês aqui. E aí eu vou apagar e refazer a lousa. E aí da segunda lousa eu mando foto também. Mas dessa preenchida vai ser impossível eu tirar a foto. Afinal, eu estarei no vídeo com você e vou apagar. Então, tá? Só que eu vou falando junto, escrevendo, então eu acho que dá certo. Pessoal, seguinte, estranho isso, né? A gente tava na aula 70 e tralalá. E agora nós vamos para a aula 1 e 2, tá? Então, apostila 5. Aulas 1 e 2, certo? Gente, se vocês olharem lá a primeira página da nossa apostila, página 242, ele tá mostrando para você 9 imagens. O que ele tá mostrando nessas 9 imagens? Um protozoário, uma samambaia, um cogumelo, um musgo, um cacto, uma borboleta, uma alga, uma ameba e um peixe-boi. Gente, por que ele trouxe aí para você esses organismos? Para te mostrar um pouquinho da diversidade que a gente tem na Terra, né? Então, quando a gente fala dos seres vivos, não existe uma quantidade tão grande de formas diferentes, de tipos diferentes, tá? Então, nós temos aí uma infinidade de seres vivos. E o ser humano sempre teve essa mania de querer organizar as coisas, né? E foi querendo organizar a vida que surgiu a ciência chamada de taxonomia. Então, qual é a função da taxonomia? Organizar os seres vivos. Quem começa com isso foi Aristóteles. E Aristóteles divide os seres vivos em 2 grandes grupos. Ele vai falar pra gente assim, anda, né, se mexe, tem sangue e come animal. Não anda, não se mexe e não come. Não anda e não se mexe é o mesmo item. Não anda nem se mexe, não tem sangue e não come. É planta. E assim ele dividiu os seres vivos em 2 grupos. Com o passar do tempo, a gente começou a ver outras diferenças, né? Pensa um fungo. Um fungo precisa se alimentar, mas não se mexe nem tem sangue. Tá? Então a gente começou a ter problemas com isso. E aí Linneu vai fazer a classificação pra gente em 5 reinos. A classificação em 5 reinos eu tenho certeza que você já estudou. Monera, protista, fungo, animal e planta. Eu tenho a impressão que a gente já fez essa tabela juntos. Posso estar doida, talvez no primeiro dia de aula. Tá? E que como a gente teve essa troca de apostila, isso é dessa aula, mas eu acho que para falar de fungo e planta com vocês, eu fiz a tabela rapidinho, mas fiz. Mas estou na dúvida. Gente, e aí o que acontece? Hoje em dia, isso já foi, um desses reinos foi quebrado em 2. Então hoje a gente tem a classificação em 6 reinos, e aí a gente põe um nível acima de reino que é o domínio, certo? Vou explicar isso melhor na hora que eu for explicar níveis de organização. Mas primeiro, a gente vai fazer a classificação dos seres vivos. Gente, aqui embaixo eu coloquei uma legendinha para quem não lembra direito. Então, eu marquei aqui para você, né, que o Monera, afinal o Monera não tá aqui. Ele é a junção do bactéria com arqueobactéria, é a classificação antiga, tá? Na classificação nova a gente vai ver isso quebrado. E aí eu coloquei legenda, ó, tá? Para quem não lembra, o que é um ser procarionte? É aquele ser que não possui núcleo. Então, a célula dele tem um material genético disperso no citoplasma. O que é ser eucarionte? Possui núcleo, então tem uma membrana que protege e delimita onde fica o material genético. O que é unicelular? Quando o organismo é formado por apenas uma célula. Pluricelular, sinônimo de multicelular, formado por várias células, tipo a gente. Autótrofo, quem produz o próprio alimento. Pode chamar de autotrófico também, tá, gente? É a mesma coisa. Heterótrofo ou heterotrófico, quem não produz o próprio alimento. Tá? Esse glossáriozinho é só porque eu vou usar essas palavras para preencher aqui. Pessoal, quando a gente fala, então, a respeito dos seres vivos, na classificação atual, a gente divide em 3 domínios que são subdivididos em 6 reinos. Quem são os domínios? Bactéria, arqueia e eucária, tá? Então, nós temos 3. Bactéria sem acento mesmo, tá, gente? É em latim. Arqueia se escreve achaea. E a gente tem o eucária, que você vê escrito de um monte de jeito.
tá? Tem lugar que escreve com I, tem lugar que escreve com Y, tem lugar que põe K. Eu usei como está escrito na sua apostila, tá? Mas é até engraçado, assim, tá? Porque se a gente pegar outras apostilas do ângulo, tá escrito de outro jeito, tá? Então, assim, você pode encontrar com K, com I, tá tudo certo, ok? Gente, é quando você passa para português ou quando você deixa em latim, ok? Pessoal, e aí nessa classificação de 3 domínios, eu tenho que o primeiro domínio, que é o domínio bactéria, dentro dele tem só um reino, o reino das eubactérias. Dentro do domínio arqueia, também tem só um reino, das arqueobactérias. E dentro do domínio eucária, existem 4 reinos, protista, fungo, animal e planta, certo? Gente, o que significa ser eucária? Que a célula é eucarionte. Então, eu já sei que quem não é eucária, a célula será procarionte, tá? Essa aqui é a divisão aí nos domínios. Gente, vamos começar aqui pelos mais primitivos, então aquelas células mais simples e que surgiram há mais tempo. O domínio bactéria. Dentro do domínio bactéria, o que significa a palavra bactéria? Pequeno ser vivo em forma de bastão. Apesar de você ter visto que existem outras formas para as bactérias, tá? Mas é isso que significa o nome. O que é eubactéria? As bactérias verdadeiras. Então, ficou aqui dentro quem a gente realmente considera como sendo as bactérias. Então, nós temos aqui, nos exemplos, a gente precisa pôr 2 grupinhos. As bactérias, por exemplo, a bactéria causadora da meningite. A Escherichia coli, que vive no nosso intestino. Não, aí é protozoário, Paulo, não fala besteira. Tá, a gente tem a bactéria da tuberculose, que é um bacilo, tá? Então, são várias bactérias. Tem as que a gente gosta também, tá? Lembra que o iogurte, o Danone, são feitos a partir de bactérias. E as cianobactérias. Bem, pequeno ser vivo em forma de bastão, pequeno ser vivo em forma de bastão azul. A maioria é verde, tá? Mas, de novo, a gente tem, né? O nome é sempre definido pelas primeiras descobertas. Gente, organização celular. Poxa, se tá fora do domínio eucária, eu já sei que elas obrigatoriamente são procariontes. Além disso, quantas células elas têm? Gente, são os seres mais simplesinhos, uma célula só. Ai, Paula, mas eu li não sei na onde que existe um aglomerado de bactérias que formam com 20 células. Gente, sim, existe mesmo, tá? Mas fica na cabeça que é uni, por favor, seu vestibular vai pedir pra você responder uni. Obtenção de alimento, e aqui depende. Se eu estiver falando de bactérias, bactérias são heterótrofas. Ou seja, elas precisam se alimentar. Mas e se eu estiver falando de cianobactérias? Cianobactérias fazem fotossíntese ou quimiossíntese e são autótrofas, certo? Então, nós temos os 2 representantes do grupo. Até legal você saber que heterótrofo é a bactéria e autótrofo é a ciano, tá? Gente, aí nós vamos para o segundo domínio. O segundo domínio é o domínio arqueia, onde estão as arqueobactérias. Durante muito tempo a gente achou que aqui dentro estavam apenas as extremófilas. Quem são as bactérias extremófilas? Aquelas que vivem em ambientes extremos, em ambientes inóspitos. Por exemplo, água muito salgada, tipo Mar Morto. Temperatura muito alta, temperatura muito baixa, falta de oxigênio, excesso de radiação. Tá? Tem até a teoria da panspermia que vai falar pra gente que elas viajam pelo espaço em meteoros e foi assim que a vida chegou na Terra. Tá? Então são bactérias que conseguem viver em ambientes que ninguém mais consegue. Hoje em dia a gente já sabe que também existem arqueobactérias que vivem dentro do estômago de alguns ruminantes, tá? Não são as digestoras de celulose, tá? Elas vivem em mutualismo com outras bactérias ali dentro, tá? Existem algumas que vivem em cooperação, então a gente tem algumas que vivem no solo, então não é só em ambientes inóspitos que se encontra arqueobactérias. Existem sim algumas arqueobactérias que vivem em ambientes normais, certo?
Gente, se é arqueobactéria, elas são procariontes. Além disso, unicelulares. E aqui tem uma galera que gosta de fazer quimiossíntese, né? Por exemplo, as metanogênicas. Então, elas podem ser heterótrofas, que aí, né, as metanogênicas, desculpa, são as que fazem decomposição lá no aterro sanitário. E existem também autótrofas. Aí você agora tá olhando para essa tabela e falando, Paula, você tá tirando com a minha cara, né? O primeiro e o segundo são idênticos. Tirando o exemplo, né? Tipo, daqui para cima não, mas daqui para baixo é igual. Como que eu diferencio uma da outra? Pelo RNA e pela parede celular, que a gente não vai classificar aqui. Olha só que legal. Então a gente tem aqui parede celular de peptídeo glicano, aqui parede celular de pseudomureína. E o RNA deles tem algumas diferenças também. Entendeu por quê? Que é comum a gente ainda ver falar do reino Monera? Porque não é algo que a gente, pelo menos a nível de ensino médio, que a gente vai estudar a diferenciação desses dois grupos. Ok? Gente, aí vamos para dentro do domínio eucária. Todo mundo aqui é eucária. Se eu estou dentro do eucária, já posso pôr para todo mundo aqui eucarionte. Então, eucarionte. Você vê que os dois últimos ficaram menorzinhos porque a pessoa viu que não dividiu a lousa direito, né? Eucarionte. Eu dividi em palmos. Na minha conta tinha 7 palmos, mas eu acho que às vezes eu faço palmo mais aberto, às vezes eu faço palmo mais fechado. Aí o último ficou menorzinho. Certo? Então aqui dentro todo mundo é eucarionte. Vamos começar pelos mais simples, os protistas. Quem está dentro do reino protista? Protozoários. Lembra, por exemplo, o causador da malária, que é o plasmódio, ou o causador do mal de Chagas, Trypanosoma cruzi, ou as amebas, tá? Então, ai meu Deus, vai começar a bateção, gente, desculpa, eu moro em prédio, essas coisas acontecem. Protozoários e algas. E ainda para ajudar, hoje eu sei que vocês estão assistindo na quarta-feira, tá? Mas eu gravei no sábado. E já foi avisado que a CPFL vai cortar a energia às 11h20 da manhã. E já são 10h20, então eu não posso enrolar. Gente, e aí nós temos que quantas células eles possuem? Se eu estiver falando de protozoário, todos os protozoários, sem exceção, são unicelulares. Mas e se eu estiver falando das algas? Existe alga unicelular e existe alga pluricelular. Tá? Então, aqui no caso, a gente, para protozoário, todo mundo une, para alga, os dois. Como a gente está falando do reino inteiro, a gente põe os dois. Por fim, obtenção de alimento. Protozoários são todos heterótrofos. E algas são todas autótrofas. Certo? Sem problemas? Gente, agora os 3 últimos reinos a gente tá mais acostumado, né? Porque são reinos mais próximos da gente, né? A gente até faz parte de um deles. Gente, o reino fungi, ou fungo, tanto faz, tá? Ele é composto por quem? Ah, Paulo, pelos fungos. Me dá um desespero quando eu pergunto em prova, você responde isso? Tá, e quem são os fungos? Me dá exemplo. Ah, cogumelo. Como, por exemplo, o shiitake, o shimeji, o champignon, o mofo, o bolor, a orelha de pau, que é aquele laranjinho que dá na casca da árvore. Tá? Então, dá exemplo de verdade. Número de células? Depende. O champignon que você come, ele é grande, não é? Você vê a olho nu. Então, ele é pluricelular. Mas nós temos também um funguinho que tá aqui, ó. E respirei ele. Ele morre dentro de mim, dá nada. Então, a gente tem que também existe o fungo unicelular. Então, a gente tem aqui unicelular... Opa, escrevi errado. Unicelulares e pluricelulares.
forma de obtenção de alimento. Gente, o povo adora perguntar isso, porque é muito comum errar. Tá? Então tem que lembrar que o fungo vai lá na sua comida. Se você larga o pão em cima da mesa uma semana, enche de fungo, porque o fungo quer comer. Então o fungo é heterótrofo. A planta que produz o próprio alimento nunca vai atrás da sua comida. Quem vai atrás da comida é quem precisa comer, quem não sabe produzir a própria. Certo? Gente, o reino animal, ou animalia, ou metazoa, tá? A gente tem que aqui dentro estão os animais. De novo, você nunca vai dar de exemplo. Animais. Dá alguns exemplos de animais. Vamos lá, me dá um exemplo de um mamífero. Gato. Cachorro. Vaca. Cavalo. Me dá um exemplo de uma ave. Bem-te-vi é muito grande, quero um nome menorzinho. Pardal. Arara. Coruja. Me dá um exemplo de um réptil. Jacaré, tartaruga, lagartixa, cobra. Me dá um exemplo de um anfíbio. Rã. Opa, não é assim você anda. Me dá um exemplo de um peixe. Peixinho dourado, beta, atum, salmão, sardinha. Só que tudo isso a gente tá lendo no mesmo filo. A gente só tá falando de cordado. Me dá um exemplo de um que não seja cordado. Estrela do mar, anêmona, coral, aranha. É que eu tô tentando nomes pequenos para caber mais exemplos, tá, gente? Esponja, água-viva. Exemplo de animal não falta. Paulo, eu nem sabia que essas coisas eram animais. Então calma, a gente vai estudar todos os filos do reino animal nas próximas aulas, tá? A gente vai justamente agora, né, o reino animal ele tem 9 filos. Então a gente vai agora uma aula para porífero, uma para quinidário, uma para plateuminta, nematelminta, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermo, cordado. Tá? A gente vai ver os 9 filos. Pode ficar tranquilo. Somos todos eucariontes. Gente, não existe animal unicelular. Então, característica do grupo, todo mundo pluricelular. E ninguém sabe produzir o próprio alimento. Somos todos heterótrofos. Ok? Reino plante. Gente, apesar de se escrever plantae, você não pronuncia o A, tá? Então, reino plante. Ou reino metafita. A gente tem que é composto pelas plantinhas. Vamos lá. Me dá um exemplo de briófita, musgo. Me dá um exemplo de pteridófita, samambaia. Ai, como faz falta vocês respondendo. Me dá um exemplo de gimnosperma, pinheiro. Me dá um exemplo de angiosperma, roseira. Dá para dar 1 milhão de exemplos aqui, tá? Eu fui falando o primeiro que apareceu na minha cabeça. Todas as plantas, sem exceção, são pluricelulares. Ah, posso pôr multi? Pode, amor, é sinônimo. E são autótrofas. Paula, teve uma aula que você mostrou a sua, diga-se de passagem, maravilhosa planta carnívora. Ela não é autótrofa, ela é heterótrofa. Não, gente, ela é autótrofa. Lembra? Foi na aula de ciclo de nitrogênio. Ela precisa do inseto porque ela vive em solo pobre em nitrogênio. Mas a glicose ela produz a partir da fotossíntese. Tá? Ela não precisa comer para ter glicose, não. É só um sal mineral que tá faltando no ambiente. Gente, aproveita para dar um pause e fazer a cópia. Tá dando reflexo bem aqui. Se eu fizer sombra, o reflexo some. Pronto, ó, um pause lindo em 19 e 16, tá? Pra você conseguir fazer a cópia da tabela, porque como eu disse, eu não vou conseguir tirar foto dela porque eu vou apagar ela agora, tá? E eu não tenho outra câmera a não ser a do celular, e enquanto ele grava ele não tira foto. Gente, sem problemas com a classificação dos seres vivos nos 6 reinos, qualquer coisa me manda mensagem. Se não temos problema, ai que triste, vamos lá. Me dá uma dor no coração apagar essa tabela. Eu gosto tanto dela. Mas tem mais aula pra dar. Lá. Adoro ficar de costas no vídeo, apagando a lousa.
Vocês estão bem? O que vocês cozinharam de gostoso essa semana? Porque eu lembro que semana passada a gente tinha pão, palha italiana. Eu fiquei com uma vontade daquele pão, que eu até fiz pão em casa, sabia? Claro que não é o mesmo, né? Porque essa receita de nhoque que vira pão eu não conheço. Mas eu fiz aqui porque eu fiquei com desejo. Eu sou dessas, lombriguenta. Pronto. Gente, só que não adianta só ter o domínio e o reino. Nós temos as categorias taxonômicas. A maioria delas foi feita por Linneu, então é comum você ver categorias taxonômicas de Linneu. Por que eu não vou pôr de Linneu? Porque eu quero pôr domínio junto, tá? Senão eu vou ter que pôr só de reino pra baixo e depois falar pra vocês do domínio. Pra fazer tudo numa aula só, eu vou pôr como categorias taxonômicas. Então, Linneu vai organizar pra gente taxonômicas, os seres vivos. E nessa organização, ele vai falar pra gente assim: o mais abrangente de tudo é domínio. Dentro de domínio, eu tenho reino. Dentro do reino, eu tenho filo. Dentro do filo, eu tenho a classe. Dentro da classe, eu tenho a ordem. Dentro da ordem, eu tenho a família. Dentro da família eu tenho o gênero. E dentro do gênero eu tenho a espécie. Eu arrisco dizer que não é a primeira vez que você vê isso. Mas vamos conversar como se fosse, tá? Então nós temos domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Palma, o que é isso? Gente, pensa assim. Nós somos do domínio Eucária. Pô, nós somos, as plantas são, os outros animais são, os protozoários são, as algas são, os fungos são. Então tem um monte de gente dentro do domínio Eucária. Dentro desse domínio eu posso restringir, pegar só um grupo. Eu vou pegar aqui o reino animal, tá? Então eu tirei fora as plantas, os protozoários, as algas e os fungos. Fiquei com os animais. Que, poxa, aqui ainda tem muita gente, né? Tem eu e a água-viva. Cadê eu parecida com a água-viva? Então a gente tem que eu vou pegar um filo, é um grupo dentro do reino. Quero só o filo dos cordados. Então aqui no caso, eu tenho... Existem mais, tá, gente? Mas eu vou pegar assim, as 6 classes mais conhecidas. Os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, aqui dentro do filo, eu tenho o passarinho, eu tenho a rã, eu tenho eu tenho o leão, eu tenho o elefante, eu tenho o peixe, eu tenho o sapo, certo? Aí eu vou escolher uma classe aqui dentro, no caso, a classe dos mamíferos. Então, agora eu tô falando só de mamífero, tá vendo que eu tô num grupo menor? Aí, dentro da classe dos mamíferos, eu vou pegar a ordem dos primatas, quem tem polegar opositor. Tá vendo que eu reduzi muito? Poxa, eu comecei com todo mundo que era eucarionte, agora eu tô só com quem tem polegar opositor. Aí dentro da ordem dos primatas eu vou pegar a família dos hominídeos. Dentro da família dos hominídeos, o gênero Homo, aí só tem a espécie Homo sapiens, né? As outras espécies de Homo já foram todas extintas. Mas percebe que eu fui restringindo, eu fui diminuindo. Ó, a apostila de vocês faz uma imagem para mostrar isso, ó. Dentro do reino animal tinha todo mundo, aí dentro do filo dos cordados diminuiu, na classe dos mamíferos, na ordem dos carnívoros, na família dos ursídeos, no gênero urso, na espécie pegou só o ursinho. Tá vendo que a gente vai reduzindo os agrupamentos. Só que aí vamos pensar um pouco. Aqui dentro de espécie só tem a gente, ok? Mas se eu pegar aqui dentro de ordem, tem eu, por exemplo, e o chimpanzé. Dentro de classe, tem eu e o ornitorrinco. Dentro de filo, tem eu e o papagaio. Dentro de reino, tem eu e a água-viva. Dentro de domínio, tem eu e o protozoário. Tá vendo que quanto mais para baixo, mais parecido comigo é o ser vivo?
Então, a gente tem que aqui, ó, quanto mais para baixo, maior é o parentesco evolutivo. Além disso, gente, nós temos que saber que se eu sou da mesma espécie que você, óbvio que eu sou do mesmo gênero, da mesma família, da mesma ordem, da mesma classe, certo? Se eu sou da mesma ordem que o chimpanzé, é óbvio que eu sou da mesma classe, do mesmo filho, do mesmo reino, do mesmo domínio, tá? Porque eu fui diminuindo. Então, quem tá junto comigo aqui, ó, obrigatoriamente tá junto comigo aqui. Agora, eu e o protozoário somos do mesmo domínio, e só, porque não tem nada pra cima, tá? E pra baixo a gente não é. Então, quanto mais pra baixo, mais pertinho nós somos. Preciso saber essa ordem? Preciso. Como que eu vou decorar, Paula, amor da minha vida, do jeito que você achar melhor? Tem gente que vai sentar em casa, vai ficar olhando pro textinho e vai fazer assim. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E depois de repetir 237 vezes, vai decorar. Tem gente que vai usar o famoso dorreficofage. O que é isso? Ué, lembra dessa palavrinha escrita, dorreficofage. E aí você escreve ela. Do, re, fi, co, fa, G. Tá vendo que ela te dá inicial para você saber o que escrever? Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Te dando a primeira letrinha fica mais fácil, né? O mais comum é ver os alunos gostando do dorreficofage. Você pode usar isso. Existe uma frase, só que a frase é complicada, porque ela começa aqui no F. Então você vai ter que lembrar que o primeiro é o domínio, que o segundo é o reino. Aí a frase fala assim: fila, cansa ou faz gente esperar. Fila cansa ou faz gente esperar. Aí você até pode pôr a segunda letra, né? Porque aqui é fila, aqui é faz. Então fica filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Certo? Gente, se você vai decorar pelas classes, pelas categorias, né? Você vai decorar pelo dorreficofage, se você vai usar o fila, cansa ou faz gente esperar, não importa. O que eu preciso? Que você saiba. Eu preciso que se eu te perguntar quem é mais aparentado, 2 seres vivos da mesma família ou 2 seres vivos do mesmo filo, você me responda prontamente, da mesma família. Do mesmo gênero ou da mesma ordem? Do mesmo gênero. Do mesmo reino ou da mesma classe? Da mesma classe. Tá? Então que você saiba que quanto mais para baixo, mais aparentados os seres vivos são. Gente, como eu acho que eu não vou precisar de lousa inteira... Ai, vou sim. Eu ia falar, eu não vou escrever embaixo, mas eu vou ter que escrever embaixo. É que pra escrever embaixo eu preciso sentar. Não, eu acho que eu vou tentar não usar a parte de baixo da lousa, tá? Senão eu puxo a cadeira, sento e escrevo. Gente, só que o que é espécie? Espécie é um problema, sabia? A definição de espécie, um monte de biólogo não gosta. Por quê? Porque não existe uma definição que se aplique para todos os seres vivos, sem exceção, tá? Mas, Paula, então não existe a definição. Não existe. A gente vai usar a definição mais aceita, tá? A definição que a gente vai usar funciona para todos os seres vivos que só tem reprodução... Não, para todos os seres vivos de reprodução sexuada, tá? Que o problema é só com bactéria, tá? A bactéria vai dar ruim. Mas esquece um pouquinho as bactérias e pensa nos outros seres vivos, que essa definição dá certinho, ok? Gente, então espécies são grupos de organismos, grupo de organismos que em ambientes naturais cruzam entre si e geram descendentes férteis. Tá? Então essa é a melhor definição para a espécie que existe. Gente, o que seria isso?
Então, grupo de organismo, nossa, grupo de organismos, né? Grupo de organismos, então, vários seres vivos, que em ambientes naturais, ou seja, na natureza, não preciso fazer nada em laboratório, cruzam entre si. E tem filhotinho, e esses filhotinhos são férteis, certo? Gente, eu e outro ser vivo da mesma espécie que eu, óbvio que de sexo oposto, conseguimos gerar um bebezinho, e esse bebezinho pode ter filhotinhos, então, né, nós somos da mesma espécie. Aí, Paula, mas quer dizer que se a pessoa nascer estéril é porque os pais não são da mesma espécie? Não, gente, aí é um defeitinho, tá? Mas nós sabemos que homens e mulheres cruzam entre si e geram descendentes férteis. Então, como a maioria dá certo, a gente define isso como espécie, certo? Pessoal, temos aqui fácil um exemplo que todo mundo conhece para ver o que eu quero dizer quando eu falo em descendente fértil. Se uma égua cruzar com um jumento, o filhotinho que nasce é o burro ou a mula. Eles são filhos de pais de espécies diferentes, não são? E todo burro e toda mula são estéreis, ok? Por quê? Porque os pais deles são de espécies diferentes, então o filhotinho nasce estéril. A maioria das espécies, quando cruzadas entre si, nem sequer geram descendentes. A gente, por exemplo, não gera descendente com outra espécie, tá? Então, ainda bem, né? A gente não corre o risco de ter aí um híbrido. O caso da égua e do jumento é um híbrido que todo mundo sabe que existe, né? Que é o burrinho ou a mulinha, tá? Então, ele é dos dois. Paulo, eu já vi falar do ligre e o ligre é fértil. Então, vamos lá. O ligre tem dois problemas, tá? O que é um ligre? É um cruzamento de leão com tigre. Gente, óbvio, né? Leão é macho e tigre também. É ou de um leão com uma tigresa ou de uma leoa com um tigre, tá? Mas vocês entendem quando eu falo leão com tigre, né? São as espécies. E aí a gente tem, tá? Que quando eu cruzo esses dois, dá origem a um descendente, esse descendente sim, ele é fértil. Por que a definição de espécie não é furada por ele? Por dois motivos. Primeiro, só a primeira geração é fértil. Então, o ligre é fértil, ele cruza com o outro ligre e o filhotinho é infértil, tá? Então, eles conseguem fazer uma geração de fertilidade, a segunda geração já não é. Outra coisa, gente, quando a leoa passar lá toda sensual, toda rebolando na frente do tigre na natureza, o que o tigre faz? Avança nela. Em ambientes naturais eles não cruzam, gente. E isso é a gente que tem mania, né? De pegar óvulo, pegar espermatozoide no laboratório, juntar e ver o que dá, tá? Então, como não é em ambientes naturais, não tem problema, não fura a definição de espécie, ok? E aí, quando a gente fala em bactéria, é problema, né? Porque tem bactérias que fazem conjugação, que trocam plasmídios e aí dá ruim essa definição aí. Mas tirando isso, tudo lindinho, tá? Gente, precisamos falar agora das regras de nomenclatura biológica e eu termino essa aula, prometo. Então, também foi Linneu, tá? Há muito tempo atrás, eu não lembro, eu tô com 1632 na cabeça, mas eu acho que a chance de eu estar com a data errada é grande. A apostila não traz a data, então a gente fica sem. Mas faz muito tempo, tá? Nomenclatura científica. E até hoje a gente usa ela. Não tem nem data de nascimento e de morte? Pra eu ver se eu tô dentro do período de vida de Linneu? Não. Gente, pois eu pesquiso e a gente vê, né? Se eu falei a data certa, hein? Então, a cabeça 1632, mas eu acho que eu tô errada. Gente, a nomenclatura biológica, então a nomenclatura científica ou biológica vai dar pra gente regras pra grafia de nome científico. Então, todo nome científico você conhece alguns. Homo sapiens, Aedes aegypti, Trypanosoma cruzi, Plasmodium você vê como SP, né? Mas Plasmodium vivax. Você já deve ter escutado falar, da sua apostila, é o exemplo que sua apostila adora, o leão, Panthera leo. Tá? A onça, Panthera onca. Ou, sei lá, não veio mais ninguém na cabeça, gente. Mas deu pra perceber alguns aqui, né? Quando a gente fala os nomes científicos, você já deve ter reparado que o nome científico sempre tem duas palavrinhas. Então, todo nome científico é binomial. A primeira palavra é um substantivo
e designa o gênero. Tá? Então, por exemplo, o Homo sapiens e o Homo erectus ou Homo habilis somos todos do mesmo gênero. A gente vê isso pela primeira palavrinha. Primeira palavra é um substantivo e designa o gênero. A segunda, quem que classifica o substantivo? Isso, o adjetivo. A segunda é um adjetivo e designa o epíteto específico. Desespero da vida da professora de biologia é o aluno falar que a segunda palavra é espécie. A segunda palavra é o epíteto específico. As duas juntas formam a espécie, certo? Não posso falar que a minha espécie é sapiens. Minha espécie é Homo sapiens. Homo é meu gênero, sapiens é meu epíteto específico, Homo sapiens é minha espécie, certo? Gente, além disso, você deve ter reparado que todos que a gente falou têm esses nomes esquisitos, porque são escritos em latim. Por que latim? Primeiro de tudo, porque decidiram que a gente precisava ter uma língua só no mundo inteiro. Porque imagina, gente, se eu estudasse mandioca, e aí eu tô fazendo aqui meus trabalhos científicos com mandioca, e eu quero pesquisar né, não é tipo pesquisar na Wikipédia, tá? Pesquisar em revistas científicas, né, os artigos científicos de outros pesquisadores que também estudaram mandioca. Só que no Brasil eu ia ter que pesquisar mandioca, macaxeira, aipim, tá? Né? Depende se eu tô no norte, no sul ou na região central do país, a mandioca muda de nome. Agora, isso a gente tá falando só em Brasil. Imagina se eu for estudar, eu vou ter que aprender a falar mandioca em inglês, mandioca em alemão, mandioca em chinês, mandioca em italiano, mandioca em mandioca. Vai ficar super difícil a minha pesquisa, né? Mas independente de que lugar do mundo tenha publicado um artigo sobre a mandioca, ele vai chamar a mandioca de Manihot utilissima, que é o nome científico da mandioca. Bonito, né? Manihot utilissima. Eu gosto do nome científico da banana, musa paradisíaca. Você se sente muito, né? Nossa, eu sou a musa paradisíaca. É a banana, tá? Não é a gente. Pessoal, então você percebeu que a partir do momento que eu pesquisar Manihot utilissima, eu acho todos os pesquisadores do mundo que estão estudando mandioca. Então é interessante ter uma língua que vai servir para todo mundo. Por que a língua escolhida foi o latim? Porque o latim é uma língua morta. O que significa dizer que o latim é uma língua morta? Ela não sofre alteração. Gente, toda língua que ainda é falada, eu corro o risco de sofrer alterações. Então, se a gente for pensar, por exemplo, a língua portuguesa, em 2010 teve a reforma ortográfica. Eu não sei mais onde tem hífen e onde não tem hífen. Ideia perdeu acento, traqueia perdeu acento, espermatozoide perdeu acento. Micro-ondas, micro-organismo, micro-ondas eu não sei, mas micro-organismo perdeu um O, né? Eu uso só as palavras, você deve ter parado que meus exemplos são todas palavras que a gente usa na aula de biologia. Então, gente, mudou tudo. Imagina se tivesse escrito nome científico em português, ia ter que fazer alteração dos nomes científicos. Então, como é uma língua morta, ela não tem mais alteração. Então, a gente sabe que há 100 anos atrás era Manihot utilissima, agora é Manihot utilissima, daqui a 100 anos será Manihot utilissima. Certo? Gente, além disso, eu tenho que saber que o gênero deve ser escrito com letra maiúscula. Com letra maiúscula. E o epíteto específico com letra minúscula. Gente, como tudo na biologia, existem exceções. E por que eu coloco aqui que existem exceções? Porque a gente vai estudar a exceção. E daí, pra você não brigar comigo na aula, eu já te falo agora. Então, a gente vai estudar algumas... Não, acho que a gente já estudou, né? Algumas aulas atrás, desculpa, o Trypanosoma cruzi, que é o causador do mal de Chagas. Gente, tá certo eu escrever Trypanosoma
cruze. Aí você fala, mas escreveu com letra maiúscula, o epíteto tem que ser com letra minúscula. Gente, quem são as exceções? Quando o Trypanosoma cruzi ele foi descoberto pelo Carlos Chagas, o Carlos Chagas pôs esse nome em homenagem ao Oswaldo Cruz, que tinha ajudado ele nas pesquisas. Como cruzi faz referência ao sobrenome de uma pessoa, pode ser escrito com letra maiúscula. Eu te falo isso porque às vezes aparece escrito para você não brigar. Mas, se você escrever assim, também está certo. Então, como que é mais fácil? Guarda a regra, não guarda a exceção. Porque se você escrever com letra minúscula, tá certo. Então, sempre escreva com letra minúscula. É só porque, às vezes, no enunciado pode aparecer com letra maiúscula ou num texto, e aí você vai falar, o texto tá errado. Não, não tá. É permitido quando for homenagem ao nome de alguém. Acho que a única homenagem ao nome de alguém que a gente estuda é o cruzi, tá? Então, você pode ver Trypanosoma cruzi com um epíteto específico escrito com letra maiúscula. Por fim, mas não menos importante, não posso esquecer de jeito nenhum que as palavras devem estar destacadas. Então, fui lá na prova da Unicamp, dissertativa, e eu escrevi que a minha espécie é a espécie Homo sapiens. Bonitinho, ó, não errei uma letra, sei latim. Lembrei que o gênero é com letra maiúscula, lembrei que o epíteto específico é com letra minúscula. Saí me sentindo. Falei, arrasei. Gente, tá escrito errado. Por que tá escrito errado? Porque eu preciso sublinhar. Quando você estiver fazendo a mão, sempre sublinha. Tem lugar que aceita, né? O certo é aceitar também aspas, mas o sublinhar é mais garantido, tá? Sublinha. E sublinha com vontade. Não faz aquela linhazinha em cima da linha do caderno que você não enxerga a linha. Mostra que você sublinhou, certo? Gente, quando você está digitando, pode ser em negrito ou em itálico. Ah, Paula, mas eu sei escrever em itálico, é só escrever deitadinho. Não, tá? Você não sabe. A sua prova eu não vou aceitar, o seu vestibular, o corretor não vai aceitar. Então, quando você for escrever, você grifa. Quando você for digitar, itálico, negrito ou sublinhado. Em ambos é aceito as aspas, tá? Mas eu aconselho vocês a usar o sublinhado. O sublinhado é o que nunca dá erro, tá? Então, sempre lembra de sublinhar. Lembrando, então, pra gente finalizar, que isso aqui é o gênero, isso aqui é o epíteto específico, e os dois juntos formam a espécie, certo? Não posso falar que só sapiens é a espécie. Tudo bem, queridos? Gente, vou tirar agora a foto da lousa, que assim eu já te mando no começo da aula, tá? Sem reflexo e tal, fica melhor pra fazer cópia. Quem prefere pelo vídeo, eu saio da frente sem problema nenhum. Hoje o vídeo ficou meio longo, né? Deu 44 minutos de vídeo. Mas a gente faz no mesmo esqueminha, tá? Você me avisa que você terminou, tenta fazer os exercícios, me avisa que terminou, a gente abre a live e corrige. Se por um acaso não dá tempo de corrigir todos hoje, semana que vem a gente corrige. Mas eu acho que dá, tá bom? Saudades!